senhoras e senhores, companheiros e companheiras de Lions Club dos países da comunidade dos países de língua portuguesa. Sou Olavo Divino Vieira, físico, professor universitário e advogado de profissão. Fui PDG 2009-2010 do distrito LC1 de Lions Club Internacional no Rio de Janeiro. É uma honra para mim fazer uma pequena reflexão sobre os países de língua portuguesa, principalmente os da África, que tem como língua principal falada a língua portuguesa. Falar algo sobre o tema direitos humanos nesses países não é uma tarefa fácil, principalmente na região subsaariana da África, uma vez ainda que lá permanece, nesse país, a ideia de sociedades tribais, diferentemente do comportamento e vivência das sociedades europeias, asiáticas e americanas, pois quando uma das tribos chega ao poder, as outras são exploradas, expropriadas e tornadas escravas, acima de tudo da tribo dominante, né, que ainda faz, acima de tudo, um segregacionismo tribal, ou em cima das etnias que estão subalternas. É importante colocarmos, por exemplo, na nossa fala, as necessidades humanas básicas destas sociedades na África, né, nos países africanos, acima de tudo, que têm língua portuguesa, elas não são as necessidades básicas dele, não são as necessidades básicas das sociedades avançadas, que são a liberdade, a alimentação, saúde, educação, segurança, enquanto que nestas sociedades tribais, principalmente lá nos países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, a República de São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, né? As necessidades básicas se restringem exatamente à alimentação, à água, que é pouca, e, acima de tudo, uma residência, uma segurança de uma casa para onde eles possam ter a sua sobrevivência garantida. Acredito que só poderemos falar sobre aquela sociedade quando tivermos alguma experiência de vivência no local. Porque falar de longe é fácil, mas vivenciar o que eles passam por lá é bastante penoso e difícil para nós da sociedade mais avançada. Digo isso, pois conheci de perto alguns desses países, principalmente Angola, quando por lá permaneci por quase uma década, tendo uma passagem por Moçambique, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Brazzaville, Rodésia e África do Sul. Os serviços humanitários praticados por muitos heróis da humanidade no início do século passado, como Albert Schweitzer, que dedicou sua vida salvando vidas no Gabão, se restringiu simplesmente às necessidades básicas, qual seja saúde, né, e alimentação. São as pessoas que por lá viviam, e acima de tudo também condições de água, de poderem terem água potável para sobreviver. Outros grandes líderes que dedicaram suas vidas em serviços às suas sociedades, né, dentro da linha dos direitos humanos, na busca de liberdade, acima de tudo, de seus povos, tiveram a oportunidade de estudarem e de evoluírem educacionalmente nas sociedades avançadas. E quando por lá retornaram aos seus países de origem, se tornaram grandes líderes, entre eles Samora Machel, Nelson Mandela, Patrícia Lubumba, Steve Biko, Agostinho Neto e outros. Todos eles tiveram a oportunidade de se educarem e conhecerem a sociedade mais avançada e as necessidades básicas dessas sociedades para tentarem transportar para seus países de origem aquelas mesmas necessidades. Claro, esses líderes, na maioria, se tornaram líderes também da própria independência de seus países, né? Deixando os países de serem colônias para serem independentes, né? Outros que, através de se educarem nessas sociedades, permitiram, por exemplo, vislumbrar
outras formas dessas sociedades sobreviverem, né? Então, o que se pode tirar de tudo isso é que uma das grandes necessidades básicas para que uma sociedade, por exemplo, evolua, é realmente a educação e o conhecimento. A educação e o conhecimento é a porta para a evolução dessas sociedades. Falando agora dos serviços humanitários, nós poderemos dizer que, claro, dentro do Lions Club, a gente tem hoje como grandes serviços humanitários prestados por Lions, no serviço humanístico, é o câncer da mama, acima de tudo, o câncer infantil, é a fome, que essa sociedade sempre tem, as grandes necessidades de alimentação. Acima de tudo, trabalhamos bastante na área da cegueira, principalmente cegueira reversível, dentro do programa da Visão, de Lions Internacional, do diabetes. E essas sociedades, quais desses grandes eixos dos serviços de Lions Internacional podemos falar como direitos dos humanos nessas sociedades? Claro, alimentação, ligado à fome, a maioria deles, 90, 95% da população desses países passam pela situação de fome. Acima de tudo, passa pela situação de saúde, ou seja, nos serviços não só de combate às grandes pestes nesses países, quais sejam aí o ebola. Você pode dizer, por exemplo, que nós temos aí em Angola, tem o mal de Marburg, nós temos malária, acima de tudo. Então, diabetes e essas outras serviços de Lions ficam um pouco a desejar. Mas, principalmente hoje, o grande serviço que está sendo prestado por Lions Internacional nessas sociedades, nesses países, são exatamente a parte de trabalho para as necessidades oftalmológicas. Porque nós encontramos nesses países, principalmente em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, o grande problema do chamado mal dos rios. E esse mal dos rios, né, que causa uma cegueira, e acaba as pessoas tendo introduzido no seu olho uma bactéria que cria uma carapaça sobre a sua vista e eles, por exemplo, tornam-se cegos. Através de uma pequena cirurgia, você acaba tirando esse impedimento na vista e a pessoa volta a enxergar. Então, os grandes projetos de Lions hoje, nos clubes de Lions Internacional dentro desses países, são principalmente as cirurgias na área oftalmológica, seja de catarata, seja de glaucoma, seja desse chamada oncocercose, que é o chamado mal dos rios, e também, acima de tudo, fornecimento de óculos para as deficiências visuais das crianças que buscam se educarem nas escolas que existem por lá, né? Então, claro, quando eu cheguei em Angola, por volta de 1998 até 2008, eu pude constatar pessoalmente o grande problema dessas sociedades, além da fome e, acima de água que eles tinham, né, as condições de saneamento básico. O maior problema são as escolas. Crianças se deslocam, mesmo em Angola. Na época já tinha um produto interno bruto com a venda de petróleo bastante alta, mas ficava para a tribo dominante no país. E para as pessoas que não eram da tribo dominante, não tinham acesso à escola. Mas aquelas crianças que tinham acesso à escola, às vezes você podia constatar que as crianças levavam sobre os braços, não só o caderno de livro, mas também uma lata de leite em pó, fornecida pela ONU, de um tamanho médio, e essas crianças usavam essas latas nas escolas como banco para sentar na sala de aula. Eu visitei algumas escolas e pude constatar isso pessoalmente. Tentei, junto ao governo, montar algumas escolas voltadas para o ensino técnico a nível médio, para a melhoria do conhecimento e do fornecimento de mão de obra técnica para as empresas. Uma das empresas, a empresa de meu irmão, que lá estava instalada, e tive dificuldades, porque o governo queria que nós financiássemos essas escolas, porque eles não tinham dinheiro específico para investir em educação. Então, essas experiências também que eu pude constatar,
enquanto membro do Lions Club, eu vim para um Lions Club em 1989, e aqui no Rio de Janeiro nós tivemos algumas experiências bastante interessantes. Principalmente morava na periferia do Rio de Janeiro, porque lecionava na Universidade Federal, era o caminho mais próximo, e lá, nesse bairro, pude ajudar aquela sociedade, aquele grupo, né, de pessoas, fundando uma associação de moradores. Nesta época também nós tínhamos lá condições de fazer alguma coisa com relação, por exemplo, a plantio de árvores. Fizemos um trabalho, montamos não só a associação de moradores, mas como a associação diabética, porque era um problema que nós tínhamos com as crianças naquela região de diabetes, e nós fundamos uma associação diabética ligada ao Lions, e que funcionou por mais de 25 anos. Minha mulher e eu fizemos um trabalho bastante interessante na área do diabetes. Também, enquanto governador, nós propusemos como um dos projetos para a melhoria da qualidade da água e as mesmas pessoas terem uma noção da importância da água na sua vida, e lançamos um projeto chamado Água e Vida na Escola. E esta Água e Vida na Escola, procuramos levar para os grupos a ideia de que fossem para salas de aulas, né, e levasse, por exemplo, junto às professoras, a ideia da importância do uso da água, do uso racional da água. Isso na África dá para se verificar, por exemplo, nesses países, dá para se verificar, é fundamental, uma das condições básicas de sobrevivência do homem na África é a água, né? Foi na última convenção, mas o maior problema de Lions na África é o problema de administração leonística também, porque os clubes ficavam muito abandonados em relação à própria administração de Lions Internacional. Mas foi na última convenção de Lions, em 2019, em Milão, na Itália, que o presidente de Lions Internacional, o companheiro Jung e o Choi, saudou a criação da área jurisdicional 8 de Lions Internacional, África, dizendo: este é verdadeiramente um dia histórico para a nossa grande organização, quando celebramos o estabelecimento de nossa nova área jurisdicional, a África. E aí, nesse momento, ele convidou o Dr. Nobis Laudek Mukwege, vencedor do Prêmio Humanitário da ONU, para receber o título de primeiro leão honorário da área jurisdicional nova da África. Também presente estava, aliás, o Dr. Mukwege ainda disse o seguinte, agradecendo o prêmio, o título de leão honorário, disse: o nosso continente africano precisa do apoio de Lions, e a África, acima de tudo, conta com vocês. O ex-diretor internacional Rashid Elishili, da Zâmbia, quando disse também: este é um sonho que se tornou realidade, porque era uma busca já há muito tempo de tornar a África uma área jurisdicional da administração de Lions Internacional. E aí, nessa convenção da Itália que foi criada. E aí o nosso amigo e companheiro Chile disse o seguinte: com a criação da área jurisdicional 8, África independente, né, a África terá representação na diretoria de Lions Internacional a partir de 2020. Então, hoje, né, 2020, temos um diretor na administração de Lions Internacional. Isso permitiu, por exemplo, permitirá uma expansão ou um acompanhamento das atividades de Lions nesses países de língua portuguesa, principalmente lá na África. E conforme dados de Lions Internacional, o Lions Clubs na África foi fundado primeiramente em 1953 na Argélia e hoje conta com 933 clubes em toda a África, dos países africanos, com 20.701 sócios, e a constatação é: como os leões estão envolvidos em sua própria comunidade a que servem, eles são capazes de aproveitar os recursos e energias existentes no local para melhorar as condições locais e fazer uma diferença positiva. É um continente de voluntários e um mundo de serviços a serem prestados naquelas comunidades com aquelas necessidades básicas que assim eu coloquei. Muitos serviços do Lions na África se estruturam sob a ajuda humanitária da Fundação de Lions Internacional, principalmente na área de serviços oftalmológicos, na cegueira reversível, com cirurgias de catarata, glaucoma, oncocercose,
Seguida dos rios e o fornecimento de óculos, né, e kits na área de oftalmológica. O interessante, uma das experiências que tive também, foi o Lions Clube de Praia, capital do Cabo Verde, nos solicitou, no Brasil e em Portugal, ajuda para fornecimento de carteiras e equipamentos escolares. E isso é uma realidade, foi aquilo que eu coloquei para os senhores, que muitas das escolas nem sequer equipamentos escolares tinham para atender a necessidade de educação daquelas crianças, daquelas comunidades todas. Então, nós temos diversas demandas a serem atendidas por Lions, mas também nós nos esbarramos nos recursos. E se nós não contarmos com os recursos, né, oriundos da Fundação de Lions Internacional, poucos serviços poderão ser prestados por Lions nessa comunidade, porque nós temos, na maioria desses países, a linha da pobreza atinge mais de 90% da população, né? Nós temos, né, claro que nessas demandas, por exemplo, do Lions Clube de Praia que nos chegou, nós temos bastante dificuldades para atender, porque nós não temos a logística adequada para isso. No Brasil, em muitos desses países, no Brasil não tem sequer uma representação diplomática, e muito menos, logisticamente, nós não temos voos diretos, né, partindo do Brasil e chegando nesses países. Então, para você transportar, né, o arrecadado, esse material arrecadado para esses países, para esses clubes, nós teremos sempre dificuldades logísticas para isso. É interessante também registrar que lá em Clube de Praia nos colocou no boletim lá internacional que através do programa Sight First em 2012, na cegueira, principalmente dentro do programa, né, de cegueira reversível, evitável, do programa Sight First, eles receberam uma ajuda de $500 mil, e quando eles fizeram, né, mais de 2.000 cirurgias de cataratas, glaucoma e oncocercose naquelas comunidades daquele país. Interessante ainda a gente colocar que na colônia, a última colônia portuguesa, que se tornou independente em 2002, o Timor-Leste, interessante, quer dizer, uma comunidade bastante pequena, é uma ilha, né, que é muito menor, até que o menor estado do Brasil é o estado de Sergipe, é menor que o estado de Sergipe, e eles falam, interessante que eles falam duas línguas principais, o Tetum, que é nativo, e o português, né? E o seu líder maior, Xanana Guzmão, colocou, né, após ser eleito como democraticamente na última eleição, ele colocou o seguinte, que na época ele constatou que o país, quando se tornou independente, tinha 37,8% da população alfabetizada, né? Nós tínhamos aí então mais de 60% da população analfabética. E já agora, em 2019, o percentual chegou a 58,3% de alfabetizados, quer dizer, houve uma evolução no país. Interessante, lá o trabalho de Lions nesse país sempre foi acompanhado pelos países da Indonésia, né? E acima de tudo, o clube era na cidade de Dili, né, capital do Timor-Leste. Então as atividades de Lions são bastante intensas, principalmente eles conseguiram, junto ao programa Sight First, um valor, 2017, um valor de $465.512 para treinar pessoal para as cirurgias de cataratas, né, cirurgias de glaucoma, oncocercose, né, na área oftalmológica. Eles conseguiram treinar bastante pessoas em 18 meses e depois conseguiram dar continuidade e ainda manter junto desse mesmo programa, desse mesmo projeto, esse programa chamou-se East Timor Eye Program, né? Eles conseguiram ainda um adicional de $600 mil quando realizaram mais milhares de cirurgias de catarata, glaucoma, oncocercose. Então, um trabalho de Lions nesse país é bastante interessante. E que eu podia dizer, dentro das ideias, por exemplo, dos próprios programas de Lions, essas necessidades humanas, quais sejam, não só de saúde, mas acima de tudo,
que nós fazemos, mas temos dentro do programa uma das necessidades básicas dessas sociedades é alimentação, água, né? E principalmente, acima de tudo, hoje, né, eles precisam de educação e eles não têm exatamente porque isso envolve um programa de governo e os governos não investem nisso. 90%, se vocês veem, a não ser o caso aí do Timor-Leste, que eles também são suportados pelos clubes parceiros lá do Distrito 201, que é 4 da Austrália, que os torna um pouco mais avançados desses trabalhos leonísticos, né? Atendendo essas necessidades básicas. Então é isso, companheiros. É o que eu queria dizer a vocês sobre Lions e direitos humanos dentro dos países da África, com a experiência que por lá passei, pude constatar exatamente a importância do nosso trabalho leonístico nesses países e as infinitas demandas que tem, além daquelas básicas de Lions, né, internacional, sabendo que, claro, algumas delas estão dentro dos programas de Lions internacional hoje, com certeza. Muito obrigado. Era isso, companheiros, queria dizer.